A coisa mais importante na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o chamado ministerial. Não tem nada mais importante na vida de alguém que tem dentro de si uma voz, a voz de Deus, a voz da fé, que lhe chamou um dia. Ora, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés, ele cuidava do rebanho, das ovelhas do seu sogro, e quando Deus o chamou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Um dia Deus chamou Gideão, estava malhando o trigo no lagar. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Um dia Deus chamou os grandes homens de Deus do passado. Deus chamou os discípulos, o Senhor Jesus, quando os chamou, eles largaram tudo e imediatamente seguiram o Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada, ela diz aqui em Gênesis capítulo 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu será uma bênção. Veja que a chamada de Deus para Abraão, ela tem um paralelo na chamada de Deus para esse ministério, a Igreja Apostólica Missão Mundial Servos. Um dia, Deus chamou o apóstolo Daniel Elias Fernandes. Ele tinha seu trabalho, tinha sua família, seu trabalho cotidiano. E um dia ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Deus disse: olha, eu tenho uma obra para você na sua vida, e uma grande obra a realizar através da sua vida. E Deus mostrou a ele que ele deveria ir para a Bahia. Esse ministério, querido, não é fruto de rebelião. Esse ministério, a Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, não é fruto de nenhuma facção. Nós não saímos em rebeldia de uma igreja, o presidente foi lá, discordou, saiu e passou a cauda na terça parte, fundou a igreja. Não, diferente do que nós vemos em muitas denominações, em muitas religiões, em muitas igrejas. Gente que está dentro da igreja e porque não concordou mais com a liderança, porque ganhou um pouco, cresceu, aí ele vai e racha o ministério. Ele passa a cauda, ele leva uma parte com ele. Ele arranca as igrejas, ele toma posse da parte do ministério como se fosse dele. Ele acaba roubando o ministério. O apóstolo Daniel Elias, ele foi para a Bahia. Ele e a sua família, numa terra de ninguém, sem ele conhecer ninguém. Do jeito que Deus chamou Abraão, Deus chamou também o nosso mentor, o nosso líder. E chegando lá na Bahia, Deus mostrou a ele que Deus tinha uma grande obra, 3 dias e 3 noites orando no monte, jejuando, e Deus deu a ele uma visão de uma missão mundial. Deus disse: eu tenho uma missão que é mundial. Agora isso só vai ser possível se você for servo. Então é uma missão e não é local, ô Daniel. A missão que eu tenho na sua vida não é local, ela é mundial. Agora isso só é possível se você for um servo meu. Então o apóstolo Daniel Elias, na época pastor Daniel, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Do mesmo jeito que Abraão disse: eis-me aqui. Então por isso surgiu o nome Igreja Apostólica Missão Mundial Servos. Esse ministério nasceu no monte, nasceu na oração. E ele começou o trabalho do nada, sem ninguém, há mais de 20 anos, mais de 70 igrejas na Bahia, mais de 100 missionários no campo. Aqui em Goiânia, há 5 anos, nós temos 5 igrejas aqui em Goiânia, querido, e esse trabalho está crescendo de uma forma extraordinária. Esse ministério está expandindo cada vez mais. Deus está levantando um exército de pessoas que têm coragem de fazer o que o nosso líder fez. Abrir mão de tudo, olha, tem coragem de fazer o que os discípulos fizeram, o que o próprio Abraão fez. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra em que eu te mostrarei. O mesmo que aconteceu com Abraão, aconteceu com o apóstolo Daniel Elias. Aconteceu comigo. Aconteceu com os pastores que trabalham comigo. Está acontecendo com os obreiros que estão se lançando agora na obra. Eles estão abrindo mão de tudo, estão se lançando para fazer a vontade de Deus. Estão indo para uma terra longínqua, uma terra distante, aonde eles mesmos não sabem onde é. Eu estou aqui hoje em Goiânia, amanhã eu não sei onde eu vou estar. Eu me coloquei à disposição de Deus, eu disse: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui hoje. Amanhã eu não sei onde eu vou estar. Agora Deus fez uma promessa. Primeiro o chamado.
E o chamado requer renúncia, abrir mão de valores. Abraão abriu mão de valores, abriu mão da sua família, abriu mão dos seus projetos pessoais, familiares, abriu mão de tudo. Nós abrimos mão de tudo. Você precisa abrir mão de tudo em função desse chamado. A outra coisa que a Bíblia diz aqui, Deus fez uma promessa. Deus disse, você vai para uma terra em que eu te mostrarei. Isso fala de andar pela fé. Viver pela fé. Abraão não sabia para onde ele ia, mas Deus disse que ia mostrar. A Igreja Apostólica Missão Mundial Servos vive essa loucura da fé. Cada pastor que nós enviamos, cada missionário, sabe? Alguns, é claro, eles perderam a visão, eles não têm mais isso. Eles se estabeleceram em um determinado lugar, se Deus falar vai, eles não vão mais, porque já criou uma estrutura financeira, já criou uma estrutura familiar, já não tem mais aquela voz do chamado. Na verdade, eles já não vivem mais na dependência de Deus, não vivem mais pela fé. Já não tem mais aquele primeiro amor como elas tinham outrora. Mas graças a Deus, a maioria das pessoas que estão nesse ministério, eles vivem essa fé do Abraão. Estão indo rumo a uma terra onde Deus vai mostrar, andando pela fé. Só que Deus fez uma promessa. Deus disse assim, ó, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser grande. Deus disse, e você, Abraão, vai ser uma bênção. Veja a promessa de Deus. Você vai ser grande e é uma promessa de Deus esse ministério. Esse ministério vai crescer. Foi isso que Deus disse ao apóstolo Daniel Elias. Esse ministério será grande há mais de 20 anos. Já é grande, mas Deus tem uma promessa mundial para essa obra, que não é fruto de rebelião. Nós não saímos debaixo de maldição de nenhuma igreja. Nós não criticamos liderança. Não, nosso pastor nasceu na bênção. Sabe, o nosso presidente ministerial começou o trabalho sozinho numa terra distante, numa terra longínqua. Ele, a sua esposa, a fé, um chamado, uma vocação ministerial. E hoje são quase 100 igrejas em todo o Brasil, crescendo, ganhando almas para o Senhor Jesus. E ele fez uma promessa para Abraão, fez uma promessa para nós. Deus disse para Abraão aqui, olha Abraão, quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar é amaldiçoado. E eu tenho visto isso acontecer na vida do apóstolo Daniel, eu tenho visto isso acontecer na nossa vida. Eu tenho gente no ministério que se levantou contra essa obra, se levantou contra a nossa vida. Teve um que chamou esse ministério de ladrão, ele era da nossa igreja. E ele saiu e levou mais ou menos 5 igrejas do ministério, roubou o ministério. Veja o que acontece, quando você é de Deus e você abençoa quem é de Deus, você é abençoado. Mas quando você amaldiçoa uma pessoa que é de Deus, a própria maldição recai sobre você. Não pode amaldiçoar aquela pessoa que Deus abençoou. Você não pode jogar praga em quem está debaixo da bênção. Você não pode ficar espraguejando, amaldiçoando aquilo ou aquele a quem Deus abençoou. E esse trabalho é um trabalho abençoado. Deus disse assim, você vai ser grande. E Deus disse, você não vai ter uma bênção. Ele disse, você vai ser a própria bênção. Sabe qual a alegria que nós temos de estar nesse ministério? É que esse ministério não tem uma bênção. Esse ministério é a própria bênção. Você que faz parte da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, olha meu querido, você está debaixo da bênção. Você está debaixo da bênção. Você tem cobertura espiritual de uma liderança abençoada, de um pastor abençoado, de um ministério abençoado. Se você faz parte dessa obra, pode ficar tranquilo, paz na sua alma. Esse é um ministério abençoado que tem raiz numa chamada de Deus, num projeto de Deus, tá bom? Por isso que eu quero desafiar você a estar conosco em uma das nossas reuniões. Vem estar conosco em uma das nossas igrejas. São quase 100 igrejas em todo o Brasil. Aqui em Goiânia nós temos 5 igrejas. Venha participar conosco. Deus tem uma bênção para você. Você que já é do ministério, fique tranquilo, você está no esconderijo do Altíssimo. Você está protegido por Deus, porque você está no ministério abençoado, onde você conhece as raízes ministeriais, tá bom? Eu quero desafiar você a estar conosco. Sexta-feira nós temos a campanha da libertação, isso é em todas as igrejas, em todo o Brasil e no mundo. Sexta-feira é sexta-feira de libertação. É sexta-feira de limpeza espiritual, porque o ministério de Jesus era um ministério de libertação. Jesus, quando esteve na terra, ele pregava a palavra, curava os enfermos, expulsava demônios. E é o que a Igreja Apostólica Missão Mundial Servos faz. Sexta-feira da libertação. Domingo, às 9 horas da manhã, em todas as igrejas, é a reunião do Espírito Santo. Você vem para se encher de Deus. Não adianta o mal sair se a presença de Deus não está na sua vida. E libertação é isso. É a ausência do mal e a possessão
do Espírito Santo em sua vida. Tá bom? Domingo, às 9 horas da manhã, em todas as igrejas apostólicas Missão Mundial Servos. Particularmente, nós vamos estar na Rua M, próximo ao posto de saúde da Vila Santa Helena, na Igreja Apostólica Missão Mundial Servos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, sucesso e 1 milhão de bênçãos.